E aí, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem com a graça de Deus. E hoje, domingo por aqui, dia 4 de fevereiro de 2024. Isso mesmo, hoje dia de desfrute, de curtir a família, curtir amigos, irmãos. E aí, o que você tem feito para hoje? No dia de hoje? Bora lá para o nosso devocional Café com Deus Pai? E hoje nós vamos falar sobre o que você vê à sua volta. Vamos para a nossa passagem? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segundo a Crônicas 16:9. Todos nós desejamos o melhor de Deus, viver realmente o que a palavra diz, que em Jesus nós temos vida e vida com abundância. Muitas vezes aparentamos confiar no Pai, ter fé e esperança que coisas boas acontecerão em nossas vidas. No entanto, basta passarmos por algum deserto que a nossa fé parece esmorecer, como a areia que se esvai das nossas mãos. Passei muito por isso, porque quando estava tudo bem, nossa, tudo lindo, fácil, né? E aí, quando acontecia algum deserto, eu falava, Deus, como assim? Olha o que eu estou passando. Eu não consigo ter fé, entende? Então, a gente sabe que o Senhor tem coisas maravilhosas para nossa vida. É vida com abundância. Só que é fácil a gente acreditar nisso quando tá tudo bem. Só que quando vem o nosso deserto, é difícil a gente crer que a gente vai passar por aquilo e que coisas melhores vão acontecer na nossa vida, não é mesmo? Nossa fé e esperança precisam ser alimentadas diariamente com atitudes sábias. Da mesma forma que uma pessoa não mantém sua saúde apenas por ir anualmente a uma consulta médica de 20 minutos. É necessário diariamente ter cuidados com a alimentação, com o sono e com exercícios. E aí, você tem alimentado a sua esperança, a sua fé diariamente? Você tem feito Você tem tido esse momento com o Senhor para que você aumente a sua fé? Você tem pedido isso a Ele? E como anda a sua saúde também aqui, como Ele diz? Hoje você pode até estar num deserto, mas saiba que o deserto não é lugar de permanência. Ele é, no máximo, um lugar de passagem. Uau! Então, o nosso deserto, ele nos ensina muita coisa, muita coisa. Ali é como se fosse o nosso campo de guerra. Ninguém deve morar no campo de guerra. A gente está ali por passagem. E o que você precisa aprender, o que eu preciso aprender nesse campo de batalha? Porque o Senhor nos colocou ali, Ele sabe da nossa capacidade, porque Ele nos conhece, lembra? Então, se o Senhor te colocou ali, Pai, o que eu preciso aprender com esse deserto? E aí, a gente tem que vencer isso, a gente tem que passar essa fase e não morar nessa fase. Porque coisas maiores e melhores virão para a nossa vida, não é mesmo?
E se a gente ficar nesse deserto, que é onde nós só vamos passar por ele, mas você está querendo morar ali, para que você quer se torturar? Se é apenas uma breve passagem, é uma fase. Então coloca isso como fase e pergunta para Deus, o que eu preciso aprender para passar essa fase, para sair desse deserto. E então ali ele diz pra gente que não é um lugar de permanência e no máximo um lugar de passagem. Então não permaneça no seu deserto, passe por ele, passe rapidamente. Aqui em cima ele diz que nossa fé e esperança precisam ser alimentadas diariamente com atitudes sábias. Então olha para o seu deserto, tenha sabedoria, use as palavras certas, use as ferramentas que o Senhor disponibiliza para você naquele momento. Eu mesmo já enfrentei muitos desertos, um deles foi muito difícil. Eu julgava que jamais teria uma família. Aprendi que em tempos difíceis temos a oportunidade de refletir, avaliar e planejar, para enfim entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui onde ele diz, eu mesmo já enfrentei muitos desertos. Sim, eu também já. Um deles foi muito difícil. Foi o momento onde eu julgo ter sido o mais difícil, porque foi nesse momento que eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi me converter. O momento mais difícil foi onde houve um término de um relacionamento, onde eu achei que ali estava o meu marido. Ele era o meu marido. E acabou de uma forma totalmente inesperada, mas que eu ganhei o melhor presente de todos, que foi poder conhecer o Senhor de uma forma que eu nunca tinha conhecido. E onde meu cunhado virou para mim e falou, Sil, por que você não se batiza? Eu olhei para ele e falei assim, como assim? Me batizar? Você tá doido? Ele falou, E a gente até tinha falado, né, sobre venha como está. E eu estava muito fragilizada, muito, porque eu não sabia quem era o Senhor, eu não sabia quem era Deus Pai, eu não tinha essa visão. E eu sempre ouvia falar muito, e eu queria, na verdade assim, Deus para mim era um Deus que estava muito distante, que a gente não tinha essa proximidade, não tinha esse negócio de irmão, de pai, de amigo, de tudo. Porque ele pode ser o seu tudo, se você deixar, se você quiser. Então, para mim, da mesma forma como ele falou assim, eu julgava que jamais teria uma família. Então, naquele momento, eu vi a minha família indo embora. E eu falei para o Senhor, aqui acabou a minha família? É isso que o Senhor tem para mim mesmo? E aí? Onde fica o meu sonho de ter uma família? Então, foi graças a um término de um relacionamento que eu ganhei o melhor relacionamento do mundo. Eu poder me relacionar com Deus Pai, que sem dúvida foi o melhor presente. Então, e nesse tempo onde eu entreguei a minha vida para o Senhor, que nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. É uma coisa tão maravilhosa que não tem explicação.
A gente precisa viver tudo isso. E aí, o Senhor foi tratando da Silmara de dentro para fora. Hoje a Silmara que vocês veem é uma Silmara totalmente diferente. E ele fala aqui que aprendi que em tempos difíceis temos a oportunidade de refletir, avaliar e planejar. Então hoje eu tenho tempo para poder refletir, para poder avaliar. Então eu reflito sobre as coisas que eu quero. Eu consigo avaliar as pessoas com quem eu quero caminhar. Eu consigo avaliar as coisas que eu quero falar, as coisas que eu quero aprender. Eu consigo planejar o meu futuro, a minha família, quem vai ser o meu marido, como vão ser os meus filhos, como vai ser a Silmara daqui para frente. Entende? Então, use isso, esse tempo difícil que você pode estar passando nesse momento, para usar essas 3 coisas: refletir, avaliar e planejar. Planeje, mas lembre-se de trazer o principal quando você for fazer essas 3 coisas. Traga o Senhor para dentro disso. Inclua Ele nisso. Para, enfim, entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo isso, entenda que o meu maior deserto, ele cooperou. Para quê? Para que eu conhecesse a Deus. Quem era Deus? Então, naquele momento de cegueira total, eu achei que meu mundo tinha acabado. E de verdade, meu mundo acabou. Esse mundo. E onde eu morri para esse mundo e eu nasci para Cristo. No entanto, foram nos momentos de deserto onde à minha volta eu só enxergava areia, que o Senhor me possibilitou ser realmente dependente dele. Foi nos momentos de fraqueza, de escassez, que eu pude sentir o cuidado de Deus Pai. Então, eu tô trazendo isso pra minha vida, tá, gente? Porque isso pra mim foi muito forte. Então, foi nos momentos de deserto, onde à minha volta eu só enxergava areia. Eu não enxergava nada, nenhuma possibilidade. Até então, quando Deus usou o meu cunhado para falar isso para mim, onde teve aquela luz no fim do túnel. Silmara, por que você não se batiza? E aí eu pergunto para você, e aí? Por que você não entrega a sua vida para o Senhor? Porque Ele sabe realmente o que fazer com ela. Ele sabe qual é o caminho. Ele vai te direcionar para o caminho correto. Que o Senhor me possibilitou ser realmente dependente dEle. Então, quando tudo isso aconteceu, eu realmente comecei a depender do Senhor. E aí a vida começou a mudar. Foi nos momentos de fraqueza e escassez que eu pude sentir o cuidado de Deus Pai. Foi nesse momento, onde noites terríveis, eu acordava de madrugada e eu via o cuidado de Deus, onde eu corria para o quarto da minha irmã, para a cama dela, para eu chorar. E minha irmã orava por mim. Gente, foram noites terríveis, terríveis, mas eu senti o cuidado de Deus comigo. E o quanto isso foi bom. E hoje falar isso abertamente, de uma forma
leve. É muito bom, porque eu passei, porque Ele me possibilitou passar. Então, se hoje o seu cenário é de deserto, mais do que buscar culpados por estar nesse ambiente, busque ser direcionado para encontrar uma solução que realmente seja a melhor para a sua vida. Então, ou seja, nesse ambiente, nesse cenário de deserto, não tente buscar um culpado. Não tenta, não adianta você querer culpar as pessoas por aquilo que está acontecendo contigo. As pessoas não têm culpa disso. Nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente, porque nós tomamos decisões. Nós decidimos o tempo inteiro, nós estamos tomando decisão o tempo inteiro. Você decide acordar, você decide escovar os dentes, você decide o que tomar de café, o que vestir, você dar um sorriso ou não, você falar um bom dia ou não, é tudo decisão. Então, por que culpar os outros? Pare, assuma a responsabilidade sobre isso. Assuma, vai ser muito mais fácil para você. E mesmo que você não tenha culpa disso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque quando a gente tenta achar culpado, a gente está tirando a nossa responsabilidade. E nós temos responsabilidade sobre isso. E eu vou entrar num assunto aqui que uma pessoa, quando nós, da minha igreja, a gente foi fazer uma ação de rua, e uma pessoa que eu conversei, ele era muito entendedor da palavra, muito. E eu falei assim, quem é você? Ele virou para mim e falou assim, eu já fui pastor de igreja. Eu falei, uau, é por isso que você conhece tanto da palavra? Eu falei assim, por que você está aqui? Ele falou assim, porque eu me decepcionei com uma pessoa da igreja. Porque eu achei errado o que aquela pessoa fez por estar ali, assim, assado. E aí ele começou a falar algumas coisas e eu falei assim, mas peraí, você caiu por conta de uma decepção com outra pessoa que você teve? Eu falei assim, você acha que é isso que Deus quer para sua vida? E olha onde você está, e olha onde você já esteve. Você pôde experimentar o melhor de Deus para sua vida. E você acha que esse lugar é o que Deus quer que você esteja? Então assuma a responsabilidade. O que o outro fez, isso é culpa do outro, é problema do outro e não seu. Porque nós não seremos cobrados por aquilo que os outros fazem, e sim pelo que nós fazemos. A salvação, nos dizem que ela é individual, então, se a outra fez, isso é um problema dela. Busque você ser melhor a cada dia. E eu falei para ele, viu? E aí? A pessoa que tá lá, ela nem se lembra do que aconteceu. Aliás, ela nem deve lembrar de você. E você tá aqui vivendo essa vida por quê? Eu falei, viu? Busque ao Senhor novamente, se restabeleça, procure se recompor, sabe? Voltar à vida que você tem, porque você merece isso. E perdoa essa pessoa e deixa ela embora. Se liberta, porque assim, quem está sofrendo com tudo isso é você. Você está pagando por isso, uma coisa que nem foi você. E a pessoa está lá desfrutando de tudo e você está aqui. Entende? Então é assim, não tenta buscar culpado para as coisas. Pensa em você. E isso não é ser egoísta.
isso é buscar a sua salvação, busque você ser melhor a cada dia. Então, olhe para você hoje e assuma, fala isso para Deus. Senhor, aconteceu isso, isso e isso. E mesmo que você, por exemplo, que eu disse, né, você aquela pessoa é o culpado, perdoa, porque você vai ficar carregando isso tudo. Porque o peso está sobre as suas costas e não sobre as costas dos outros. Entende? Então, o perdão não é para quem merece, é para quem precisa. E aí, quem está se machucando não é a outra pessoa, é você, porque você está carregando isso. Então, se liberta. Fala para Deus, rasga o seu coração para Deus e fala, conta para Ele. Embora Ele já saiba de tudo, mas Ele quer ouvir de você. E você não precisa falar com a pessoa. Só perdoa, libera ela e vai e segue. Segue a sua vida. E ele diz, o deserto não é o seu fim. É apenas o lugar de viver os milagres, porque é nos desertos que nós vivemos milagres com o Senhor. É nos desertos onde nós ganhamos músculo. É nos desertos onde você pode provar o milagre de Deus, provar e ver Deus agindo na sua vida. Então, gente, hoje eu consigo falar isso assim de coração aberto, com um sorriso, com um olhar brilhante, porque não dói mais como doía antes. Porque tantas coisas aconteceram e o Senhor trabalhou tanto na minha vida em relação a isso. E hoje é muito maravilhoso ver tudo o que aconteceu. Então, que você possa refletir nesse versículo de hoje, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, o Senhor está com os olhos atentos àqueles filhos que lhe dedicam de coração. Se dedique a isso, porque é isso que agrada a Deus, tá bom? E entrega aos pés do Senhor tudo que está te incomodando, tudo aquilo que você não dá conta de fazer sozinho. Chame o Senhor, divida isso com Ele, coloque isso aos pés dEle nesse dia, que você vai ver o quanto isso é bom, o quanto isso é maravilhoso, tá bom? Que vocês possam refletir sobre 2 Crônicas 16:9 e sobre esse tema que nós falamos hoje. A nossa frase de hoje é: deserto não é lugar de permanência, mas sim um lugar de aprimoramento. O Senhor quer te aprimorar nesse deserto. Então, não queira morar no deserto, porque Ele está ali somente para te fortalecer, para te dar músculos. É um treinamento, é o seu lugar de combate, não é o seu lugar de morada. Então não viva no deserto. Passe pelo deserto, passe pela fase. A nossa leitura bíblica para hoje é Mateus 20. E a palavra-chave é oportunidade. Então hoje você tem a oportunidade
de ver o que está à sua volta. Pare, reflita, planeje e avalie tudo que está à sua volta no dia de hoje, tá bom? Fechado? Um beijo grande no coração de cada um de vocês e espero estar aqui com vocês amanhã. Tchau, vocês são muito amados.